Agentes da Força Nacional serão enviados a Mossoró, no Rio Grande do Norte, para ajudar nas buscas pelos fugitivos da Penitenciária Federal. A autorização foi dada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Serão enviados 100 homens e 20 viaturas para a região. Eles vão se somar aos 500 policiais que já atuam na operação de recaptura dos detentos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. As buscas entram hoje no 7º dia. A procura se concentra num raio de 20 quilômetros da Penitenciária Federal, região onde foi detectado o último sinal de um celular usado pelos fugitivos. 2 aparelhos foram roubados de moradores. As buscas também são realizadas no Parque Nacional da Furna Feia, que fica a pouco mais de 20 quilômetros do Presídio Federal de Mossoró. O local tem mais de 200 cavernas e a polícia não descarta a possibilidade de os foragidos estarem escondidos lá. Pois é, os moradores da região ficam apreensivos. Também é um caso de grande repercussão, porque é a primeira fuga de um presídio federal. Vamos entender melhor, então, esse momento dessa busca pelos fugitivos com a Maíra Fernandes, que é professora convidada da FGV Direito Rio. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Conexão Record News. Começo perguntando sobre a Força Nacional, né? Quando que ela pode ser acionada e que tipo de ajuda ela deve dar nesse contexto? Como vai ser a atuação em parceria com os 500 homens que já estão atuando para tentar encontrar esses fugitivos? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Um prazer estar aqui no Conexão com vocês. A Força Nacional, ela não é uma polícia autônoma, ela é vinculada ao Ministério da Justiça. Foi criada em 2004 pelo então ministro Tomás Bastos, justamente para auxiliar a segurança pública. E ela pode ser acionada em casos excepcionais que envolvam, por exemplo, um risco grande à ordem pública, à calamidade, em caso de emergência. Então, é comum acionarem a Força Nacional, por exemplo, em caso grande de calamidade pública ou um caso emergencial de segurança, como esse é. Porque, de fato, é inédito no país uma fuga de um presídio de segurança máxima. Então, é um caso excepcional. O ministro utilizou como argumento a garantia da ordem pública, essa excepcionalidade, essa emergência, dado que não estão conseguindo fazer essa recaptura de modo imediato. E a Força Nacional ela pode ser solicitado o uso dela pelo governo do Estado correspondente. No caso, esse pedido foi de fato feito não só pelo diretor da Polícia Federal, mas com o apoio do governo do Estado do Rio Grande do Norte, que também fez essa solicitação, e então determinada pelo ministro da Justiça. É feito um ato formal para essa utilização da Força Nacional. E é interessante entender como é que é formada a Força Nacional, né? Ela, como eu disse, ela não é uma polícia autônoma, ela é uma polícia formada por policiais militares, policiais civis, bombeiros de cada estado. Então, é uma força cooperativa, né? É como um órgão de cooperação nacional. Ele é até inspirada nessas cooperações da ONU, né, de missões de paz. Então, ela é formada por integrantes de diversos estados que se inscrevem para fazer parte da Força Nacional e, excepcionalmente, serem utilizados. Atualmente, há 1.280 integrantes nessa Força Nacional e, pelo que eu vi das notícias, o ministro já determinou a participação de 200 agentes dessa força para essa recaptura. Então, é essa excepcionalidade, né? É um reforço à atuação da polícia do Rio Grande do Norte, que já está participando das buscas e de todos os outros agentes envolvidos nessa grande operação. Pois é, e é um reforço, pelo que a senhora explicou para a gente, e é importante para a gente compreender realmente, é um reforço que soma em conhecimento, uma vez que são policiais, então, de vários estados e de várias polícias, como, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, cada um trazendo o seu conhecimento, não é? Exatamente, é essa a ideia, é essa a intenção, dada a excepcionalidade da situação.
Para além disso, claro, outras medidas estão sendo tomadas pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça está apurando as responsabilidades, as possíveis responsabilidades em torno dessa fuga, se houve participação ou não de alguém internamente na unidade ou não, se foi uma excepcionalidade mesmo, porque é de fato muito inédito. O presídio de segurança máxima, o nome já diz, né? Segurança máxima. Então, existem inúmeras medidas para evitar uma fuga como essa. E aconteceu uma fuga de 2 pessoas que até agora não foram localizadas. Claro que não é uma busca fácil, porque, ao que parece, podem ter se escondido aí em matas, em situações de difícil acesso. E aí, por isso, a utilização da Força Nacional com profissionais treinados, especializados, pode ajudar. Agora, com certeza, é um caso emblemático que essa captura, né, desses fugitivos, com certeza, é uma questão de honra. Até porque, claro, medidas para que isso não volte a acontecer devem ser tomadas, né, com mudanças de critério, algumas, inclusive, já foram adotadas, mas o fato é que é um caso que vai servir de referência, não é, professora? Sem dúvida, como disse, é uma excepcionalidade. Nós já ouvimos muitas vezes falar de fugas de presídios estaduais, né, nos mais diversos estados da federação. Mas é a primeira vez que ouvimos falar de uma fuga de um presídio de segurança máxima, pois, como o próprio nome já diz, né, é uma segurança além da conta. Então, há muitas medidas excepcionais de segurança para uma unidade dessa, que é uma unidade federal, diferente das outras das unidades estaduais. Então, dada a excepcionalidade da situação, eu não tenho a menor dúvida de que o Ministério da Justiça está empenhando todos os esforços nessa busca e daí o pedido da cooperação da Força Nacional. E também a investigação interna para apurar como se deu essa fuga, né? Enfim, em todos os aspectos. Certamente há um processo interno para a apuração disso tudo. Pois é, e sobre essa investigação interna, algumas informações já começam a circular, como, por exemplo, que os presos que fugiram teriam usado barras de ferro da parede como ferramentas. Então, fica aquela pergunta, como que ninguém percebeu, não é, professora? Porque é um isolamento maior, são 208 celas, se não me falha aqui a memória, de forma individualizada. Então, como é que ninguém percebeu que barras de ferro estavam sendo usadas como ferramentas, não é? Pois é, então, exatamente esse tipo de responsabilidade que um processo interno, inclusive com direito, né, à participação de todos, defesa de todos os envolvidos nisso, pode explicar esses fatos, assim, apurar responsabilidade, né, de quem era a responsabilidade para apurar aquela barra de ferro, né, aquela obra. Assim, são situações excepcionais, uma obra no presídio, certamente não acontece o tempo todo, mas em um lugar como uma penitenciária, requer uma segurança maior, né, adicional. Porque, enfim, não é de todo impossível pensar que os presos vão estar 24 horas por dia pensando como podem sair dali, né? Então, mesmo num presídio desse de segurança máxima. Então, todo cuidado é pouco. Em unidades estaduais, como eu disse, fugas acontecem mesmo com medidas de segurança. Algumas vezes apura-se a responsabilidade de agentes, outras vezes não. Às vezes apura-se, por exemplo, a entrada de armas, que não é o caso dessa fuga no presídio federal, e também apura-se responsabilidades. Então, fugas em unidades estaduais, nós já ouvimos há muito tempo. Agora, fuga numa unidade como essa, né, em que existe uma segurança redobrada, o nome já diz, segurança máxima, para a qual são enviados presos com um perfil muito excepcional, mediante decisão própria para isso. Então, são presos com características muito específicas. Por decisão judicial, precisam cumprir pena em uma unidade que não é do seu estado, que é a unidade de segurança máxima. Enfim, uma série de requisitos para isso. Então, sem dúvida, esse processo instaurado pelo Ministério para apurar as responsabilidades vai poder dizer justamente se houve falha humana em algum aspecto de segurança interna da unidade ou não.
Professora, pensando também agora nos moradores da região que ficaram muito assustados, né? Todo mundo preocupado, de repente, se esses fugitivos poderiam invadir as casas, por exemplo. Então, a sensação de segurança, ela foi muito abalada, vamos dizer, pelo menos de uma forma que a gente ouviu alguns moradores dizendo, né? Olha, hoje a gente fica realmente extremamente preocupado. Então, quando a gente vê o ministro da Justiça, Lewandowski, dizendo, olha, a gente está enviando, inclusive, policiais da Força Nacional para ajudar, eu acho que tem dois efeitos práticos. Primeiro, no sentido de tentar agilizar essa captura e também é um sinal para a população que o governo está empenhado e quer realmente recapturar esses dois fugitivos, né? Sim, sem dúvida. Esse é justamente um dos argumentos utilizados por ele, da garantia da ordem pública. Sem dúvida, é uma vontade de dar uma resposta à população, e especialmente à população de Mossoró, para dizer... e de toda a região ali no entorno, né? Porque há notícias de que eles teriam fugido para o Ceará, enfim. Um recado para a população brasileira, de modo geral, do tipo, olha, o Ministério da Justiça está fazendo tudo o que pode para não só localizar os presos, como garantir a paz e, enfim, a tranquilidade da população. Então, é esse o recado. Eu vejo esse chamado da Força Nacional um pouco como esse objetivo, sabe? Não só o de ter mais ajuda para a captura em si, de fato, porque são mais profissionais, treinados, especializados para esse tipo de busca, como também para garantir a tranquilidade da população. E esse é, de fato, um dos argumentos que ele usa, que é um dos argumentos que pode ser utilizado a Força Nacional, é justamente essa situação de emergência e a garantia da ordem pública, enfim, da segurança da sociedade como um todo. Bom, esse é um caso inédito, não tem como a gente avaliar o que vai acontecer, porque é uma primeira fuga de um presídio federal. Mas em relação aos outros presídios, quando o preso ele foge de um determinado presídio, ele sendo recapturado, ele volta para o mesmo local? Minha pergunta é a seguinte, será que esses dois, sendo recapturados, eles vão voltar para esse mesmo presídio ou a tendência é de que eles sejam remanejados? Olha, isso depende. Tá? Por exemplo, se um preso foge de um regime semiaberto, normalmente quando ele volta num regime fechado. Né? Então, esse caso, eles já estavam num presídio de segurança máxima. Né? Podem voltar para essa mesma unidade ou podem, por uma decisão específica para o caso, ir para uma outra unidade de segurança máxima da federação. Não há unidade acima de uma unidade de segurança máxima. Então, ou eles vão voltar para essa própria unidade ou, a critério, pode até ser uma decisão do próprio Ministério da Justiça, podem ser encaminhados a uma outra unidade de segurança máxima do país. Normalmente, apura-se também essa fuga e o preso responde por essa falta disciplinar, né, que é grave da fuga. Então, ele também vai responder uma situação normal de um preso estadual, ele perderia benefícios, mas o presídio de segurança máxima, ele já não tem esses benefícios, na maior parte das vezes. Então, num presídio estadual, ele teria uma série de restrições no cumprimento da sua pena, que agora, num presídio de segurança máxima, não sei que tipo de diferença fará para o próprio preso, considerando que ele já tem uma restrição de direitos muito severa num presídio de segurança máxima. Então, já é completamente diferente de um presídio estadual em termos de visita, de banho de sol, enfim, de tudo que seja direito de um preso, né? Não tem, óbvio, nenhuma autorização de saída. Então, tudo que a gente vê em um presídio estadual como sendo possíveis direitos dos presos, já naturalmente não são garantidos a um preso de um presídio de segurança máxima. Professora, muito obrigada pela explicação. A gente aprendeu, foi uma forma bem didática para a gente compreender esse cenário todo. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Kelly. Até a próxima. Até.